Falei de saúde, falei de direito, nós vamos juntar as duas coisas hoje com o Dr. Elton Fernandes. Seja muito bem-vindo, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Kátia. Vamos falar sobre o direito na saúde. E a gente tem visto que cada vez menos a população sabe o que fazer, sabe a quem recorrer, né, doutor? Verdade, Kátia. A saúde pública está na UTI e a saúde privada está na mesma situação. Aí que é muito triste, porque antigamente ainda a gente falava assim, a saúde pública tá difícil, mas tinha-se ainda a saúde privada, que embora se pagando muito, ainda te atendesse. E a gente vê que cada vez mais alguns planos de saúde têm quebrado literalmente, e tantas pessoas, tantos brasileiros têm ficado na mão duplamente, né? É verdade, Kátia. De alguma forma isso passa por uma falta de gestão das operadoras de saúde, de outra forma isso também é uma incompreensão da função social que esses planos de saúde tem para com todos esses consumidores que se sacrificam pagando um plano de saúde. E na hora que precisam, ficam na mão, né? A gente tem um resumo dessa história que a gente está comentando aqui, bem en passant. Quero que você preste bastante atenção, mas mande suas perguntas, tá? Olha lá. Não tem como fugir. Dentre tantos planos de saúde disponíveis para os cidadãos, a dúvida aparece na hora dessa importante escolha. E são diversos fatores que contam no momento da decisão. Atendimento de qualidade, melhores serviços, preços acessíveis, hospitais conveniados, entre outras preocupações. Afinal, com saúde não se brinca. No começo desse mês, os clientes da operadora de saúde Unimed Paulistana foram pegos de surpresa. A empresa decretou falência e foi proibida de vender novos planos e produtos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que, num período de 30 dias, a Unimed repasse sua carteira de beneficiários a outra operadora de saúde, já que a empresa não conseguiu sanear os problemas e não tem mais condições de atender seus clientes. E nesse momento as dúvidas voltam. E agora? O que fazer? Quais são os direitos dos clientes? É melhor esperar ou procurar outra empresa de saúde por conta própria? E para quem quer aprender como agir nesse tipo de situação, o advogado Elton Fernandes está no Mulheres para tirar essas e muitas outras dúvidas sobre planos de saúde. Confira. Infelizmente, o doutor Elton comentou há pouco que a gente tem o SUS na UTI e agora alguns planos de saúde na UTI e outros já sendo enterrados, como a Unimed Paulistana, né? Infelizmente, Kátia, infelizmente. E o triste, gente, é que a Unimed sempre foi um grupo tão forte, né? É verdade. Então, quando se falava em Unimed, a gente falava de uma empresa que as pessoas já compravam pelo nome. E aí a gente vê a Unimed Paulistana quebrando. E as pessoas confundem tudo como sendo um grupo só, né? Não é, Kátia, é importante explicar que não é. Embora, como advogado, eu posso dizer que todas as Unimeds têm responsabilidade pelo aquilo que a Unimed Paulistana fez com o mercado. Inclusive, institutos de defesa do consumidor já ingressaram com ação judicial para que outras Unimeds sejam responsabilizadas. Mas as Unimeds, em princípio, têm gestões diferentes. Então, quem fazia parte desse grupo da Unimed Paulistana, como deve proceder nesse momento? A Unimed Paulistana tem 30 dias para repassar essa carteira? Exatamente, Kátia. Eles têm 30 dias, esse tempo vence agora no começo do mês de outubro. A ANS pode ainda prorrogar por mais 15 dias isso, e se a Unimed Paulistana não vender a carteira para uma outra operadora de saúde, a partir daí, a Agência Nacional de Saúde, em 30 dias, permite que esses consumidores migrem para outras operadoras, sem nenhuma carência. Isso é importante dizer. Sem nenhuma carência, tudo bem. Mas, por exemplo, eu pagava, supostamente, hipoteticamente, R$600 no plano que eu tinha na Unimed Paulistana. Eu vou migrar para um outro plano. Qual outro plano vai me garantir esse mesmo valor que eu já pagava, uma vez que eu já era cliente dessa Unimed Paulistana há muitos anos? Kátia, se você optar pela portabilidade especial da Agência Nacional de Saúde, ou se a Unimed Paulistana vender a carteira dela para uma outra empresa, essa empresa vai adquirir e ela não pode modificar nenhum contrato. Então não pode mudar o valor que eu pagava. Jamais. Direito adquirido do consumidor. Tá? Vamos para algumas perguntas? Aproveita, manda suas perguntas. A gente fala isso aqui todos os dias, gente. Não é para ter vergonha, não tem pergunta boba. O que vão achar da minha pergunta? Tá com dúvida? É como se você aqui tivesse a oportunidade de estar na frente de um advogado, gente, sem pagar nada. Então, mande suas dúvidas, mulheres@tvgazeta.com.br ou Instagram, @GazetaMulheres. Vamos ver a primeira que a gente tem aqui? É da Vera. Cancelei meu convênio no dia 31 de agosto, sem mesmo saber que a operadora estava falindo.
Gostaria de saber se serei obrigada a pagar o próximo boleto, sendo que não estarão mais atendendo. Importante pergunta. Vera, o que é importante dizer é o seguinte: existe no direito uma coisa que nós chamamos de exceção do contrato não cumprido, que é, uma parte não cumpre o seu contrato e eu também não sou obrigado a cumprir o meu. Tá? A operadora de saúde pode eventualmente querer obrigar a compelir a pagar. Falar, vou cobrar de você 60 dias de mensalidade. Se isso acontecer, o que a consumidora tem que fazer é justificar, recorrer à ANS, se for o caso, recorrer ao PROCON, e, em último caso, ir para a Justiça. E entendo particularmente que se ela pediu o cancelamento do plano porque ela não estava tendo atendimento, ela não deve pagar por esse tempo posterior. Mas isso só porque a empresa quebrou? Só porque a empresa quebrou. Nos demais casos, o consumidor deve fazer o comunicado com 60 dias de antecedência para a operadora de saúde. Tá? E aí tem que pagar os outros boletos. Enquanto isso, tem que pagar os boletos. Então, Vera, como você era, pelo que a gente entendeu aqui, cliente da Unimed Paulistana, você vai ter que agir dessa forma. Agora, você de casa está assistindo a gente, deixou de pagar o plano de saúde por qualquer outro motivo, mas a empresa não quebrou, tem que arcar com 60 dias. Porque senão toma multa, juros e correção monetária. Exatamente. Cima, né? Pode ter nome protestado, pode ter uma ação judicial para cobrar essa dívida, não vale a pena. Um beijo para você, viu, Vera? Boa sorte. Vamos ver mais uma? A Fátima, estive em consulta e o meu médico passou uma bateria de exames. Porém, quando fui realizá-los, me informaram que a lista de exames excedia o limite que eu tinha direito pelo convênio. O convênio pode limitar o número de exames que o médico receita? Não. Não, né? Fátima, não pode fazer essa limitação, nem de exames, nem de internação. Não pode fazer um limite de consulta e também não pode limitar a quantidade de gastos. Eu só cubro se seus exames derem até X mil reais. Isso não existe, isso é uma cláusula abusiva, se estiver previsto em contrato, pode fazer denúncia para a Agência Nacional de Saúde, pode procurar o PROCON, pode procurar a Justiça também. Mesmo que sejam aqueles planos de saúde que a gente vê com uma certa frequência, que acabam nascendo de um dia para o outro, que falam, o meu custo é mais baixo, então para você ter esse custo baixo, você tem a opção, né, de ter 10 consultas por ano, X exames, também não tem validade? Se for um plano de saúde de fato, ele não pode fazer esse tipo de limitação. Nós sabemos que existem algumas clínicas de baixo custo que parecem um plano de saúde, mas tecnicamente elas não são. Então elas estão fora disso. Então se for uma clínica que haja assim, tudo bem. Tudo bem. Que tenha um plano deles, né? Uma plano de clínica. Não sendo um plano de saúde, tudo bem. Tá bom. Então, Fátima, é bom você entrar em contato com um advogado para conseguir fazer valer. Sem dúvida alguma. É triste a gente ver que a gente paga tão caro por plano de saúde hoje em dia. Verdade. E na hora que você precisa, na hora que você... Obviamente que você não queria nem estar precisando, mas você precisa deles. A resposta é sempre essa, né? É verdade, Cate. Cada vez mais ações para custeio de material cirúrgico, custeio de exame, internação em home care, tudo isso tem sido cada vez mais comum o consumidor procurar seus direitos. Tem que procurar seu direito, a Justiça tem dado respaldo a essas demandas dos consumidores e é importante não ter medo de entrar com a ação. Mas a resposta da Justiça é rápida? É rápido. Geralmente em 48 horas a Justiça costuma conceder decisões judiciais. Então, Fátima, vá atrás dos seus direitos, tá? Vamos ver mais uma? Wagner, sofri um pequeno acidente e precisei ir ao pronto-socorro. Chegando lá, foi informado que meu plano estava bloqueado. Na mesma hora, liguei para a operadora e fui informado que cancelaram o meu plano. Me senti lesado, já que o pagamento está em dia. A operadora pode fazer o cancelamento sem avisar? Wagner, não pode fazer o cancelamento sem avisar. Tá? A operadora de saúde pode rescindir seu contrato em duas hipóteses. Inadimplência superior a 60 dias. Então não pagou por 60 dias. Exatamente. Ou fraude. Tá? Quer dizer, mas mesmo nessas duas situações, ela tem que avisar o consumidor. Ela pode eventualmente descobrir uma fraude do consumidor e dizer, estou cancelando o seu contrato. Isso depois de todo um processo, depois de dar o direito do consumidor se defender. Mas não a revelia? A revelia jamais. Mesmo no caso que o consumidor fica 60 dias sem pagar, a operadora de saúde está obrigada a notificar o consumidor até o 50º dia. Cabe ao Wagner processar a operadora de saúde? Cabe processar a operadora de saúde, inclusive para reativar esse plano e, eventualmente, se ele pagou essa despesa, ele pode cobrar essa despesa da operadora. Sem falar no transtorno, né, gente? Porque uma vez que você tem um plano de saúde, você acha que você vai ser bem assistido, exatamente, né? Exatamente. No caso do Wagner, por exemplo, é até possível que a Justiça entenda que existe dano moral em favor dele, pela humilhação, pelo constrangimento que ele passou. Existe, né? Existe, de fato existe. Porque, gente, você sabe que você está em dia com os seus pagamentos do plano de saúde. Chega lá e é barrado. Normalmente essas salas são lotadas de gente, né? Sem dúvida, Cátia.
E ninguém vai para o hospital, gente, como a gente vai para um parque infantil para passear, né? Para o cinema. A gente vai para o hospital quando você tá ruim, né? Não é um passeio mais agradável para se fazer, Exatamente. não. Wagner, vá atrás mesmo dos seus direitos. E você sabe que eu acho que isso é um ponto que a gente tem que falar, doutor Elton? Porque as pessoas no Brasil, brasileiros de uma forma geral, falam, vai entrar na justiça, que dor de cabeça, é melhor deixar para lá. E é por isso que a gente vê tantas empresas que não arcam com as suas responsabilidades, né? Exatamente. Ainda é muito baixo o número de consumidores que vai à justiça. Embora tenha crescido esse número, ainda é muito baixo. Perto das reclamações que a gente sabe que existe, ainda é muito pouco o número de consumidores que vão. E claro, Kátia, a operadora de saúde se aproveita disso, porque veja, né, entre pagar ali 10 procedimentos que ela é obrigada a pagar e não custear, e esse consumidor desistir do procedimento, pagar de forma particular, é sempre uma vantagem para a operadora de saúde negar esse tipo de atendimento. Infelizmente, eles pensam mais neles no que eles se propuseram a fazer. Exatamente. Quando a gente paga mensalmente, né? Exatamente.